Voltamos, gente. Legal. Conseguimos funcionar. Edu, entra no Instagram. Conseguimos funcionar a nossa fala em 1 hora. Olha que disciplinados. E agora vamos passar para as perguntas aqui, ó, Edu. E tem uma pergunta, estou entendendo que como criar para si um set sem órgãos é uma provocação e não é nada que vai ser respondido, né? Vou colocar mais uma pergunta então no bloco, que é do Felipe Rocha e Alexia, que falam muito interessante sobre o atendimento escrito, né? A gente tem alguns relatos de pessoas que estão atendendo pelo WhatsApp por mensagem, mas eu não sei exatamente do que eles estão falando, se é esse dispositivo ou se é algum outro tipo de escrita, se e-mail, enfim, né? Como seria essa possibilidade? Você quer começar, Edu, então? Sim, as questões, elas estão todas em torno disso, né? Como operar, né? Como então fazer dessa modulação da clínica, a alteração do seu setting e a alteração dos dispositivos de que a gente lança a mão para o exercício do nosso ofício, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de responder a essas questões, porque eu também, como vocês, estou imerso na experimentação, né? E a gente vai ter que, knowing by doing, né? Conhecer fazendo, a gente vai ter que ir para a experimentação, né? E aí, vamos dizer que o mote do Rogério deve ser a nossa direção, né? Criar esse setting sem órgãos, né? O que não pode ter outro sentido senão pensar esse setting que não é fechado numa organização prévia, né? Esse setting sem órgãos é um setting sem organização ou cuja organização vai se fazer a partir de uma experimentação cotidiana, né? Então, como a gente vai fazer a recepção dos serviços públicos, né? Fazer o plantão, né? Quando a quarentena impede a presença física, né? Como a gente vai garantir a segurança do setting quando estamos usando plataformas digitais, né? Como é uma experiência clínica em que não é a escuta, mas é a leitura, né? Se faz como forma de contato, né? Então, todas essas são questões operacionais importantes que a gente vai ter que compartilhar aí as experiências, né? Essas e outras, né? Como fazer, por exemplo, variar o ponto de vista, né? Como não ficarmos aprisionados num quadro excessivamente pontual da tela do nosso computador, a tela do nosso smartphone, né? Como trabalhar com alternâncias de ponto de vista, né? Pelo menos com 2 câmeras, né? Para fazer com que a experiência clínica não fique fixada numa única perspectiva, né? Como dissolver o ponto de vista, né? Para uma visão sem ponto, né? Uma linha de visão. Bom, isso são desafios, tem experiências incríveis, né, que estão sendo feitas, né? Na Casa Jangada, por exemplo, né? Uma experiência clínica está se fazendo no atendimento online, sempre com pelo menos 2 câmeras, de tal maneira que a presença do clínico não esteja fixada num ponto de vista e eu possa ter uma certa flutuação também da perspectiva, né? Uma atenção flutuante e uma percepção
flutuante a partir do uso dessas câmeras, né? Tudo isso, então, é de uma experimentação que o contemporâneo nos força. Então, estão abertas, então, as portas da experimentação, né? Vamos a ela. Uhum. Eu pensei nisso, né, coisas bem semelhantes ao que do traz, né? Não temos resposta, mas estamos aí imersos juntos nessa experimentação. A pergunta que Belle traz sobre o serviço público, eu fiquei pensando que também, né, como clínicos comprometidos com políticas públicas de saúde, né, precisamos estender a elasticidade da técnica aos serviços públicos, né? Esses também vão precisar se adequar, né? A questão da saúde pública, né, vai precisar produzir outras ferramentas que sejam também tecnológicas e que possam operar à distância, né? Assim, não sabemos ainda, mas disponibilizar atendimentos por telefone, que é mais fácil de todas as pessoas terem, né? Para as pessoas que não têm nenhum recurso, né, de atendimento à distância, nem telefone, nem casa, né, tem os moradores de rua, né, têm sido mantidos atendimentos presenciais com uso de equipamentos de proteção individual. Então, isso tem se feito de alguma maneira, né? Eu tenho notícias de recepções novas em CAPs, né? De pessoas que têm chegado e têm sido atendidas por telefone. Então, os planos estão suspensos e os que estão se refazendo, né? Sobre a segurança, né? Acho que a André vai poder falar melhor, mas o fato é que já não estávamos seguros, né? Os celulares no bolso ou na bolsa durante uma sessão já traziam questões de segurança e de captura do que era dito. Então, nesse sentido da proteção dos dados, né? Os nossos e-mails, enfim, os nossos dados já não estavam protegidos. Então, não acho que há segurança nos dispositivos online, mas também não acho que havia antes, né? E sobre os atendimentos por escrito, acho que é uma coisa a pensar, não tenho muito a dizer, não. Me parece possível e interessante, eu acho que a gente teria que ouvir quem faz, eu nunca fiz, né? Vou ler mais 3 perguntas aqui do que eu anotei e a gente conversa mais um pouco e chama o André. Ricardo Amaral, exatamente para você, Edu, teríamos como... Eu ia até pedir esclarecimento para o Ricardo dessa pergunta que eu não entendi, mas talvez o Edu entenda. Teríamos como afirmar a existência de estratégias de operação dos afetos alegres? A Belle traz outra pergunta. Como pensar o setting com atendimento com crianças nesse momento? E tem outras pessoas que perguntaram sobre atendimento infantil e comentaram, né? E a Andressa Pontes, como pensar o acesso público ao modo online? Então, vai lá, Edu. Ricardo, como operar, então, com afetos alegres, né? Eu entendo que essa questão pode ser provocativa, porque, a rigor, a clínica ela acolhe o sofrimento, e se ela acolhe o sofrimento, ela se inicia ou ela se justifica a partir ali da apresentação de afetos tristes, né? Mas a tristeza e a alegria não podem ser definidos apenas como coloraturas, né? Emocionais, né? Como tonalidades emocionais, né? Elas têm que ser entendidas também em termos
de quantum de abertura, né? De ampliação ou de redução da potência de existir, né? E ampliação ou redução da potência de existir, dizendo respeito também à intensificação do questionamento então, de disputa de sentido, né? Os sujeitos apropriados da disputa de sentido de si, né? Então, eu amplio a potência de existir, portanto, eu tenho uma experiência alegre na medida em que eu intensifico a disputa de sentido de mim mesmo, né? E eu acho que a clínica ela deve ser definida por tal operatória, né? Uma operatória, portanto, que tem como diretriz, né, esse aumento da potência ou essa ampliação da disputa de sentido de si. Então, eu acho que a gente sim pode e deve afirmar, né, que a clínica se faz como uma operação com esses afetos alegres. Bom, aí a Andressa está colocando a questão do acesso público, né, ao atendimento online, né, e isso, de fato, é um grande desafio num país de enormes desigualdades como a nossa. Embora, né, a utilização das tecnologias de informação, as tecnologias de comunicação virtual, ela talvez seja uma das formas predominantes de comunalização, né, no contemporâneo, né? Talvez agora mais do que a televisão. Já foi a televisão, agora eu acho que é o smartphone. Então, eu acho que a gente tem que apenas equipar, né? Equipar os serviços públicos, né? Nem tanto se preocupar com o acesso da população a essas tecnologias, mas, em especial agora, a tecnologia dos equipamentos públicos, né? Eles, sim, estão ainda vivendo uma grande exclusão digital, né? Talvez mais do que a população. Então, se a gente puder garantir isso aos serviços públicos, talvez seja um bom início para fazermos com que essa inclusão digital possa operar. Perfeito, Edu, obrigada. Eu vou chamar o André aqui. Enquanto ele entra, eu vou comentar um pouquinho também essas 3 últimas questões. No final, eu te chamo para você se despedir. Valeu. Tá bom. André, peça aí para entrar, por favor. Não estou te vendo, André. Pediu? Ok. Pronto, entrei. Valeu. Não sei se você anotou questões além das que eu li. Se você anotou, você Sim. lê para a gente. Se quiser que eu repita alguma também. Só queria Faça o seu comentário. Né? Questão do acesso clínico online, né? Para os serviços públicos, né? Ou para uma clínica que seja acessível a pessoas que não têm dinheiro para pagar, vamos dizer bem assim.
Eu acho que tem uma questão, é que a clínica online ela pode ficar mais barata, né? A gente não tem custo de sala, né? Isso facilita algumas coisas. Então, a gente pode considerar as cobranças de valores abaixo do valor, né, cheio, e esticar um pouco mais, né, esse valor que desce. Então, acho que isso é uma boa coisa, assim, né? E além do que eu já disse, dos serviços públicos e do desenvolvimento de tecnologias que atinjam, né, que sejam políticas públicas, né, para esse acesso. E sobre o setting com crianças, a gente tem a opção de fazer um atendimento junto com os pais, né, assim, para que eles auxiliem nesse dispositivo. A depender da idade da criança, é mais possível usar mesmo ferramentas tecnológicas. Eles desenvolvem isso muito cedo e às vezes sabem mais que nós, então vai variar de acordo com a idade. As crianças muito pequenas são problemas um pouco mais difíceis, mas que podem ser solucionados com a presença dos pais, que podem também entrar e sair, né, de um cômodo, enfim, deixar um pouquinho a criança brincando, voltar, combinar, né, tempos, enfim. Acho que tem que se criar estratégias de acordo aí com cada caso, claro, né? Mas vai lá, André, já falei a beça. Eu anotei algumas, e a maioria que vocês responderam também. Então, vou pincelar aqui algumas que... o Argos Setembrino perguntou, acho que diretamente para mim, né, para eu falar um pouco mais de corte na imagem e da imagem, né? Achei sensacional a formulação do Rogério, acho que não é uma pergunta, é uma formulação, né? Como criar para si um set sem órgãos. Acho que a gente já virou conceito, a gente toma isso como algo que já é do campo. Muito bom. Algumas pessoas falaram, bem, o que se coloca como limitação, na verdade, né, também é uma reinvenção, né? A gente não precisa tomar como limitação, mas é uma possibilidade que eu falei um pouco, né, da gente criar, né, essa clínica, né? Essa clínica que é atropelada, né, pelos acontecimentos, né? Sobre a segurança dos aplicativos. Eu vou começar então por uma pergunta que não foi respondida, né? A Andressa Pontes, né, falou algo assim, né? O online é limitante, não podemos negar, seja na condução, seja o público que pode acessar. Eu discordo, inclusive porque, pelo que a Williana está falando, não é que o online é limitante, sim. O presencial, na verdade, o não online, que eu acho que agora a gente está falando que tudo é presencial, o não online também é limitante. O online não é mais limitante que a clínica no consultório. Por quê, né? Por um certo loteamento da cidade, né, do território, por uma questão de chegar até o consultório, por uma questão dos valores praticados, o consultório é muitas vezes taxado de elitista e limitante. E fazendo parte, na atualidade, né, de uma clínica online, né, de uma recepção de urgências que a gente criou lá da formação de esquizoanálise, eu disponibilizei alguns horários e me chegou uma pessoa que é do interior de São Paulo. Nunca viria, né? Nunca teria acesso a esse público. Então, de alguma forma, é limitante e não limitante, né? Então, o público que pode acessar é um público que varia. E eu diria que está em ampliação, na verdade. E a possibilidade de condução é limitante? Não sei, eu acho que não. A gente está, na verdade, numa criação desse novo estilo. Quando a Belle fala como fica a porta de entrada, se boa parte dos plantões estão suspensos, a Adriana Penati, no Facebook, falou o seguinte: os serviços estão abertos e muitos acolhimentos estão sendo feitos pelo telefone. Então, a resposta seria não sei, ao mesmo tempo que isso está sendo inventado, né?
e está ocorrendo. Sobre a questão que o Argos me colocou, né, o que eu estava chamando de corte na imagem da imagem, se a gente, em vez de lamentar, incluir isso, o corte na imagem é dada pelo próprio acontecimento dos dispositivos, né? A imagem falha, a internet cai, trava. Você está aí, é um jogo de presença e ausência, né? Você está aí, eu estou sendo ouvido, né? Estou sozinho, tem um certo corte dado por uma queda da imagem, a manutenção só do som, né? A interrupção, uns glitches de imagem. E um corte que pode ser feito pelo uso de um certo perspectivismo. Eu achei ótima a fala do Edu, que na Casa Jangada, né, a experiência da multiplicação das câmeras, né? Então, multiplicação de perspectivas, como fazer um corte pela imagem. Né? Eu acho que a gente está, né, construindo isso. Uma simples mudança no ângulo do laptop que eu atendo, um paciente olhou e falou assim, você mudou o ângulo? E nessa mudança de ângulo ele via, né, uma diferença, um quadro na parede que ele não via. Eu levantei essa questão da imagem porque fico acompanhando a discussão dos companheiros lacanianos no sentido de que ele faça a diferenciação entre real, simbólico e imaginário, e o imaginário como aquilo que não podemos cair. Né? Estamos voltando a um certo mesmerismo, né? Uma imagem como aquilo que nos afunda, né? nos leva a uma totalidade. E muita da produção de subjetividade atual ela vem através dos memes. Né? Existe um meme muito interessante de um quadro clássico, né? Do afogamento de Narciso no lago, e Narciso ali brincando com o lago, né? Prestes a se enamorado por si, né? Prestes a se afogar, só que no lugar do lago tem um celular. Esse primeiro medo, né, de um afogamento narcísico, né, do próprio clínico, né, enamorado pela sua imagem naquele quadrinho ali embaixo, e o paciente enamorado também por si e fixado nessa rostidade. Né? Eu acho que não precisa ser isso. Né? Podemos, né, fazer um corte pela imagem também, das formas que a gente puder criar isso. Né? Perspectiva de câmera, voltar a imagem Aqui, André. perspectiva. Travou? Isso. Sobre Voltou. segurança dos aplicativos. Isso seria um problema? O Henrique coloca, né? O Argos fala do dono da Zoom, que está milionário. E teve uma outra pergunta feita, mas se flexibilizamos o setting, o que seria sigilo, na verdade? Temos segurança, mas de que segurança a gente está falando? Porque ouvidos a gente já estava, né? No final do mês, você recebe um levantamento da Google por onde você esteve. Então, o GPS ligado, ele sabe onde você esteve. Algumas vezes, né, já me pediram para tirar a bateria do celular em sessão, porque mesmo desligado, o celular continua nos ouvindo. Então, se eu estou numa conversa informal, com a Uliana, com o Edu falando de café, adoro café, gosto de café gourmet. Se você abre o Facebook, imediatamente as propagandas laterais são de café. O celular, isso está sendo usado a todo momento. E para sair um pouco dessa dicotomia de captura e liberdade, né? Não existe liberdade, como o Foucault fala, só existe libertação. Então, eu não me preocuparia tanto assim, com essa segurança dos aplicativos, porque é como a Juliana falou, né? Sem ser leviano, tipo, vale tudo, mas ao mesmo tempo, não é que agora a gente está sendo ouvido, gravado, filmado, já estávamos. Então, essa é uma discussão que a gente tem que fazer pegando desde antes. Né? A Paula Fabrino falou de uma experimentação do AT em casa, com uma outra intimidade com os espaços. Talvez ela pudesse falar um pouco mais, né, sobre isso. Bem, acho que
Meus comentários ficam Eu por acho que aqui. é isso. Surgiram outras questões enquanto você falava, mas acho que a gente precisa colocar um teto, né? A gente Sim, também fica com vontade de falar de muita coisa, mas até para não exceder, enfim, né? Todo mundo já querer sair, ficar com um gostinho de quero mais. Eu acho que a gente se despede e em sim. breve. Eu sou a blogueira do rolê aqui. E alguém perguntou se ia ficar gravado, disponibilizado depois, sim. A gente está criando um canal no YouTube para disponibilizar esse vídeo. A gente ainda vai ver como é no Instagram, o IGTV, quanto tempo de vídeo rola, a gente não sabe exatamente. O vídeo vai ficar bem grande, né? E aí a gente vai disponibilizar então no YouTube, a gente vai colocar o link lá no Instagram e no Facebook. E vai ver se no Instagram e no Facebook rola também de compartilhar um vídeo tão grandão assim. Sim, E o vamos em Facebook breve não nos marcar uma limitou. próxima de tempo, né? O Facebook não nos limitou, estamos com 1h20 lá, mas infelizmente, né, por essa diferença de gadget, né, o Instagram está usando o celular e o Facebook a gente está usando o computador, o notebook. E aconteceu alguma coisa com o notebook do Edu que o áudio dele não foi captado no Facebook. Infelizmente ficou esse corte da tecnologia. É. A gente agradece todo mundo que ficou aqui com a gente. É, foi muito bom. A melhor parte de tudo é ver os nomezinhos, os perfis conhecidos e queridos, assim, vários clínicos maravilhosos, nossas referências aqui presentes também. E a gente quer fazer mais lives falando de clínica e pensando junto esses momentos. A nossa ideia é trazer convidados. Então, em breve a gente publica aí novidades. André, quer se Uhum. despedir? Eu chamo Edu. Sim, vou me despedir. Gente, muito obrigado e, como eu falei lá no início, tomara que seja a primeira de várias lives nossas, né? Acho que para poder debater mesmo, né? A gente produzir esse conhecimento sobre a atualidade da clínica. No Instagram isso vai ficar disponível 24 horas e também os comentários, né? Então, certamente a gente não conseguiu responder tudo, mas segue, né? Por exemplo, a Mariane Marquesa está falando na experiência de Aracaju, o SUS mantém uma plataforma de atendimento pelo telefone. Então, a gente vai se respondendo, né? Interessante isso. Os comentários ficarão lá. Muito obrigado, gente. Até. Valeu, olha a Elia aí. Valeu, André. Vou chamar Edu. Edu, pede aí para entrar, por favor. Ah, já pediu. Edu tá. Caraca. Ixi, gente, tem mais gente. Edu não pediu, não. Tem mais gente aqui pedindo para entrar. Sou Helena e Kiz. Vocês querem falar com a gente? É isso? Escreve aí. Edu. Gente. Edu pede para entrar, por favor. Para você se despedir do povo. Será que Edu caiu? Gisele. Só gente bacana aí. Brincadeira, gente. Nossa, muita gente boa. Ficou até tímida. Eita ferro. Edu, não te vejo. Você tá vendo Edu online aí, André? Ah, agora veio. Poxa, obrigada. Silvinho, só gente boa. Entrei. Chegamos a 122 do que eu anotei, 122 pessoas assistindo. Bem legal.
Estão me ouvindo? Sim. Bom, então, valeu, galera. Foi ótimo estar com vocês desse domingo, preto na folhinha. E sigamos assim, então, né? Criando para nós esses 7 sem órgãos. Então, temos agora, né, um modo de dizer. Valeu, Rogério, valeu todo mundo. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo. Um beijo, gente.